Senhoras e senhores, bom dia! Começamos agora o segundo dia de trabalhos do Certifórum 2022, o Fórum de Certificação Digital. Certifórum tem como objetivo apresentar e debater a utilização de certificados digitais padrão ICP Brasil em aplicações que resultam na prestação de serviços a empresas e cidadãos. O evento é realizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, e organizado pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital, a ABRID. Esta edição possui patrocínio diamante das empresas Certifica Minas, CertSign, Serasa Experian, Solute ID Tech, Thomas Gregg do Brasil e Valid. Patrocínio ouro da empresa Online Soluções Digitais. Patrocínio prata da empresa SafeWeb. Patrocínio bronze da empresa Fenacom CD. E conta com o apoio institucional da Associação das Autoridades de Registro do Brasil, a ARB, Associação Nacional de Autoridades de Certificação Digital, ANCERT, Associação Nacional de Certificação Digital, ANCD, Associação Brasileira de Tecnologia e Identificação Digital, ATID, e do portal CryptoID. Antes de convidar os participantes do primeiro painel, informo que as perguntas feitas através do chat da plataforma serão registradas pela Assessoria de Comunicação do ITI e, posteriormente, respondidas por meio de texto no site do Instituto. Compõem a mesa de abertura deste primeiro painel o diretor-presidente do ITI, Carlos Fortner, o diretor de Infraestrutura de Chaves Públicas do ITI, Maurício Coelho, o diretor de Auditoria, Fiscalização e Normalização do ITI, Pedro Pinheiro. Para moderar a mesa, passo a palavra ao senhor Carlos Fortner. Juliana, obrigado. Pedro, bom dia para você. Maurício, que nos acompanha remotamente, bom dia. E cumprimentando vocês dois, quero cumprimentar também a nossa equipe que organizou todo esse evento, que está sendo até agora impecável. Bom, eu queria falar para todos que nos assistem, com muita satisfação que a gente apresenta esse primeiro painel, abrindo os trabalhos aí dos 2 dias do Certifórum 2022. E esse primeiro painel, ele traz umas informações bastante interessantes. Vocês sabem que eu, como diretor-presidente do ITI, olho todos os dias aquele quadro, que é a área do Pedro que organiza isso, mas olho todo dia o quadro onde tem ITI em números, e mostra o crescimento, ou não, né, das emissões da SP Brasil. Mas nesses 24 meses que eu estou à frente da autarquia, eu tive o privilégio de ter 24 meses de crescimentos contínuos, né? Eu olho isso todo dia, porque uma das missões do ITI é justamente massificar o uso do certificado digital ICP Brasil. Mas aqueles números que estão no site, eles são números absolutos, né? A gente nunca teve ainda, até hoje, ou até ontem, uma análise mais pormenorizada desses números. E o Pedro, lá na Dafne, fez essa análise, né, e trouxe algumas conclusões, aí, algumas tendências que surpreendem um pouco. Surpreendem para o bem e surpreendem para a gente ficar com um ponto de atenção, para olhar um pouquinho, um pouquinho mais minúcia, o que está acontecendo de verdade com os números. Eu, pessoalmente, me surpreendi com alguns, eu esperava uns números maiores. Alguns outros números surpreenderam também pelo tipo de uso do certificado, e a partir dessa análise que o Pedro vai apresentar daqui a pouco, a gente vai poder tirar algumas conclusões que a gente vai poder conversar bastante com a indústria, com as ACs. Pedro, a palavra está contigo. Bom dia a todos, os senhores, as senhoras. É um prazer, cumprimento aqui o presidente Carlos Fortner, o meu amigo Maurício Coelho, e complemento também os colegas aqui que organizaram, e dizer da minha alegria, satisfação em poder estar presente aqui em mais um Certifórum e poder compartilhar
um pouco das informações que nós temos ali. A gente vai estar falando aqui dos números, a gente vai tentar fazer uma ideia bem geral aí do que a gente identificou de números. E números que a gente vai apresentar é algo interessante porque, assim, a gente não vai fazer uma interpretação de números, né? A gente vai apresentar alguns números e fazer alguns comentários aqui, mas número é muito engraçado porque alguém olha para aquele número, acha ele muito bom, tem outros que olham, não acham tão bom. Então, cada um tem a sua interpretação do número e o que nós vamos fazer aqui é mostrá-los de uma maneira um pouco diferente do que a gente já tem habitualmente mostrado lá na página do ITI. E aí já deixo aberto aqui, viu, tanto para o presidente Fortner quanto para o Maurício, que está conosco aí, na medida que for aparecendo os números, fazer as intervenções, fazer os comentários. A ideia aqui é a gente ir trocando ideias e falando um pouco do que a gente tem dos números, né? Procurar entender o que ele significa. Eu também diz assim, vamos ficar por dentro do que tem nesses números. Então, pedir aos colegas ali que coloquem aí a apresentação, acho que já colocaram ali, a gente já podemos seguir. Bom, isso está aí, sou o Pedro Cardoso, sou diretor de Auditoria e Fiscalização. Aqui, acho que um recorte interessante aqui, nós pegamos números de um ano, tá? Às vezes, aqueles que aparecem lá no site do ITI, a gente tem um período um pouco maior, então aquilo dá um número mais global. Aqui não, nós pegamos apenas um ano. Então, vocês vão ver durante o que a gente vai passar, e o período que nós vamos comentar aqui, ele alcança junho de 2021, a maio de 2022. Então, todos os números estão, a maioria deles, podemos assim dizer, eles estão focados nesse período. E aí a gente vai percorrer alguns dados sobre certificados, nós vamos falar aonde eles são emitidos, em que estado, em que municípios, que são emitidos fora do país. Vamos falar também quem emite, quais as ACs que emitem, quais as ARs, os AGRs, a gente vai então trazer alguns números com relação a isso. Vamos falar também como é que eles são emitidos e também se são a modalidade de emissão, né, de cada um desses números. E depois, no finalzinho, a gente vai falar um pouquinho também de fraude, que é um tema que a gente está sempre na nossa pauta. Então, é esse o que nós vamos estar debatendo daqui a algum tempo. E a gente já começa aí. Vocês tenham paciência que às vezes demora um pouquinho a transição aqui, tá? Então, como eu disse, os números estão aí relacionados a um ano. Então, nesse período de junho de 21 a maio de 22, foram emitidos 7.782.000 certificados digitais. Esse é o total, que é bem próximo, se a gente pegar do último ano também, é um número próximo disso. E aí nós fizemos uma outra conta, que isso tem no site do ITI também, hoje ou na data que nós fechamos essa apresentação, agora no início de junho, quantos certificados ativos temos na ICP Brasil? E aí são 9.800.000 certificados ativos. Esses certificados ativos é aqueles que estão prontos para ser utilizados. Ou seja, eles não estão expirados e nem revogados. Eles estão prontos para serem utilizados pelas empresas, pelas pessoas físicas, na medida que entenderem necessário. E aí a gente fez um outro recorte, para saber assim, bom, eu sei quantos certificados tem, agora quantas empresas têm certificados? É o que nós chamamos de CNPJ único. Na nossa base de dados ali, nós temos 4.200.000 empresas hoje têm um certificado pronto para ser utilizado. Ou seja, desses 9 milhões, 4.200.000 empresas possuem um certificado. E de pessoa física, então aí a gente começa, que é o que a gente estava mostrando os números, a gente às vezes fica assim, um pouco surpreso com os números. Esse número me surpreendeu. Então, quantas pessoas únicas, quantas pessoas físicas possuem um certificado de pessoa física? 2.200.000
800 mil pessoas possuem um certificado de pessoa física. E esse foi o slide que você me apresentou ontem que me chamou a atenção de imediato, né? Porque quando a gente soma 4.200.000 com 2.800.000, 4.200.000 CNPJs com 2.800.000 CPFs, não vai dar os quase 10 milhões de certificados ativos, né? Nós estamos falando aí em 7 milhões, né? Então, na verdade, o que está mostrando aí é assim, muitas pessoas, muitos CPFs têm mais de um certificado e muitas empresas, muitos CNPJs também têm mais de um certificado. Eu, por exemplo, tenho 2, eu sei que o Maurício parece que tem 4, você tem 2 também, né? Então, sempre aquela... o número de maio de emissões foi o recorde histórico da SCP Brasil, né? Foram esses 729 mil certificados emitidos, mas a gente fala assim, puxa, mas isso está realmente massificando junto ao cidadão? Né? E o número mostrou que surpreendeu um pouco para menos, a gente esperava mais disso, né? Deixa eu fazer um comentário também, se me permitem. De fato, esse slide ele causa alguma surpresa. Mesmo no número de CNPJs únicos, como o Pedro coloca, me surpreendeu negativamente, tá? Eu entendia que a gente teria muito mais participação de empresas. E lembrando aqui, né, Pedro, CNPJs aqui não são só empresas, né? A gente tem aí condomínios, a gente tem entidades governamentais, né, também aí incluídas. Então, é um universo aquém, eu acho, realmente, do potencial que ainda existe para explorar, então, no mundo do CNPJ. Da pessoa física, a gente também acaba sendo surpreendido por um número inferior ao que se esperava. Lembrando que aqui também a gente tem pessoas físicas profissionais autônomos, né, que, na verdade, fazem uso do certificado na sua atividade profissional, diariamente. Então, se por um lado, eu queria chamar a atenção para isso, se por um lado surpreende, vamos dizer assim, negativamente, mas por outro, vamos ver o copo meio cheio, né, como dizem, a gente vê aí o potencial, então, ainda que temos, né, para massificar, para crescer, para explorar, na verdade, entregar mais serviços da certificação ICP Brasil, seja na pessoa física, como a gente já vinha trabalhando, mas seja também aí no âmbito das pessoas jurídicas, né? Acho que tem bastante espaço ainda aí para crescimento. Eu acho que é bem isso, né, Maurício? Não é para esse primeiro painel ser um painel negativo, não é essa a ideia, mas ele mostra aqui uma oportunidade do mercado correr atrás e capturar todo esse universo que está faltando, né? Os quase 10 milhões de certificados ativos, ele pode crescer, ele tem um potencial gigante para crescer, e principalmente ali, né, no CPF, né, as pessoas agora estão começando a se digitalizar, tem um potencial gigantesco de crescer isso. E é legal também observar que esse recorte que o Pedro fez são 12 meses, né, um recorte de 12 meses, compreendendo aí de junho de 21 a maio de 22, é um período, vamos dizer assim, de crescimento, né, bastante intensivo do sistema ICP Brasil. A gente teve alguma instabilidade ao longo do ano de 2020, início de pandemia e tal, foi meio confuso, mas esse período que a gente está vendo já é um período onde se estabilizou um certo crescimento, então são números, eu diria assim, bastante representativos da nossa atualidade. Ok, então vamos adiante. Aqui é só para vocês uma demonstração que a gente olha os números também de uma outra maneira. Então, a gente tem, mensalmente, a gente tem recordes de emissões, né? Então, a gente, na parte de cima aqui, a gente tem as emissões nesse período de um ano, né? De pessoa física e pessoa jurídica, ou seja, 55% dos certificados são de pessoa jurídica, 44% de pessoas físicas, e aí a gente vê essa predominância das pessoas jurídicas. Mesmo, a gente sabe do potencial e da quantidade de pessoas físicas que existem, sei lá, talvez aí umas 5 ou 10 vezes mais do que de pessoa jurídica. Mas na parte de baixo, a gente faz um outro recorte que nós consideramos assim, quantas pessoas novas estão adquirindo um certificado digital nesse período? Seja pessoas jurídicas novas, pessoas físicas novas. E aqui a gente vê uma inversão. Enquanto que na emissão
é 55% de pessoas jurídicas, nas novas pessoas é 55% de pessoas físicas. Então, a gente inverte esse papel. Se naquele número anterior a gente tem um número baixo de pessoas físicas únicas, aqui a gente já aponta para um outro caminho. Ou seja, tem novas pessoas físicas num volume maior do que pessoa jurídica. Isso pode nos levar a uma tendência de que esse mercado está começando a virar. A pessoa física vai tomar o espaço de pessoa jurídica. Talvez daqui a algum tempo, que a gente voltar a falar desse assunto, aqueles números que nós mostramos anteriormente, de pessoas físicas únicas, vai estar maior do que a gente está falando agora. Então, por isso que, como eu disse no início, assim, os números a gente observa eles e cada um pode fazer uma interpretação diferente do que tem. Então, para mim, é mais ou menos natural uma pessoa jurídica ter 2 certificados, né? Assim, ele tem um certificado lá do tipo A1 para emitir nota fiscal eletrônica, que é vamos dizer assim, é o carro-chefe da ICP Brasil, e pode ter ali um outro certificado para outras operações ali, seja no departamento financeiro, na parte contábil, que alguém precisa fazer uma outra obrigação, e ele precisa de um certificado ali. Mas de pessoa física não tem muito sentido ali uma pessoa física ter 2, 3 certificados digitais. Então, nesse aspecto, a gente ainda tem um espaço bom para crescer. Isso mostra que, olha, a pessoa física, novas pessoas físicas estão tendo oportunidade de ter acesso ao certificado digital. E uma interpretação que a gente pode tirar disso, né, pode extrair, assim, pessoa jurídica já é um mercado já mais maduro, porque já tem há mais tempo, era obrigatoriedade da nota fiscal e assim por diante. Na pessoa física, uma interpretação que eu tirei disso foi que a gente percebe uma digitalização maior do cidadão. O cidadão está começando a ter uma interação digital maior entre cidadão com empresa, cidadão e Estado e assim por diante, né? E vem um pouco daquilo que foi falado ontem até, né, da própria estratégia de governo digital, que ela acaba incentivando o cidadão a tirar um certificado digital que facilita a vida dele. O cidadão com o certificado digital ICP Brasil, ele imediatamente já é uma conta ouro dentro do GovBR. Então, a gente observou agora no mês de maio, por exemplo, tinha a questão do imposto de renda. Eu tirei 2 certificados para familiares em função do imposto de renda para facilitar a vida, mostrar como é, introduzir as pessoas na vida digital. Então, se me permitem também fazer um comentário aqui. Bom, a parte de cima do slide, né, acho que mostra o que é conhecido, né? É a realidade. A gente tem uma participação um pouco maior, né, nas pessoas jurídicas do que as físicas. Agora, esse gráfico de baixo que o Pedro preparou, ele é bastante interessante, né, porque ele foca na questão dos novos entrantes no sistema ICP Brasil, ou seja, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas que ainda não tinham certificado ICP Brasil, passam a ter. E nesse recorte, a gente já vê uma participação maior de pessoas físicas do que pessoas jurídicas. Isso é bastante interessante. Acho que, como o Fortner colocou, alguns fatores podem estar contribuindo para isso. Um deles, certamente, é a questão da digitalização dos serviços públicos e também dos serviços na indústria privada. A gente tem um aumento substancial por conta, evidentemente, deste período de pandemia, teletrabalho, né, trabalho remoto, uma série de ações feitas, seja na esfera pública, seja na privada, para permitir, né, que a economia continuasse funcionando, e isso levou, evidentemente, ao uso intenso de ferramentas de TI e a certificação digital também. E aí a gente vê, né, essa questão da pessoa física, em primeiro lugar, a necessidade, muitas vezes, de realmente ter um certificado para poder executar seu dia a dia. Então, os profissionais liberais, né, os profissionais autônomos, a gente, certamente, nessas pessoas físicas, a gente tem muitos deles. A gente teve um trabalho bastante interessante, principalmente aí na área da saúde, vai ser falado logo mais aí em outros painéis, médicos, dentistas, enfermeiros, né, o pessoal da saúde vem fazendo uma adesão interessante ao uso da certificação digital ICP Brasil. Né. A gente também percebe, do lado da indústria, né, ICP Brasil, isso também acho que merece destaque, esforços grandes foram feitos de simplificação dos procedimentos para obtenção do certificado ICP Brasil. A gente vai ver números aí interessantes que dão conta disso também, o caso, por exemplo, da videoconferência, e também já com redução de custos e do preço final, um certificado pessoa física ICP Brasil, já com preços abaixo de R$50.
Isso vai trazendo, então, uma condição, uma nova realidade que a gente vê sendo bem sucedida. Esse gráfico mostra que, de fato, a gente está começando a alcançar a pessoa física, e isso é uma das metas, né, forte, né, Pedro, que a gente tem, do fomento aí da massificação, e principalmente tentar alcançar o cidadão comum. É um bom sinal, eu vejo, a partir desse gráfico. Esses que eu comentei, que eu comprei para familiares, foram a 49. Ontem, quando eu comentei dos R$49, me falaram que já tem por 48 agora, né? Então, acho que está no caminho certo, né? Mas mostra realmente que pessoa física está se digitalizando. Então, vamos adiante aqui. Agora a gente mostra os tipos de uso, né? Nesse recorte que a gente está fazendo anual, se a gente pegar um período mais extenso, a gente tem mais ou menos dividido, né? Eu costumo brincar com o meu time lá, que isso aqui é facinho de explicar. Se você olhar no site do ITI, a gente tem 50%, mais ou menos isso, né? 50% dos certificados são A1 e 50% A3. Se você olhar pessoa física e jurídica, mesma coisa. 50% é pessoa física, 50% é pessoa jurídica. Quando nós fazemos esse recorte aqui do ano, a gente vê números bem diferentes daquele que a gente tem lá. Então, a gente tem, nesse período aí de um ano, nas emissões, ó, A1, 76% e A3, 23%. Então, ok, isso aí só para entenderem, né? Como o A1 ele tem uma validade pequena de um ano, então ele tem um volume de emissões, é natural. Ele tem um volume muito grande de emissões. E o A3 permanece, ou seja, um A3 vai durar 3 anos. Então, mesmo que ele emita ali 23% ao ano, ele ainda assim permanece com um volume grande de certificados válidos durante aquele período. E aí depois a gente faz um outro recorte de pessoas físicas. O que as pessoas físicas estão utilizando? E aí é engraçado que assim, é maior, tem 88% de pessoas físicas utilizam o certificado do tipo A1. E de pessoas jurídicas, quase 70%. Ok, isso é um número, a gente até aqui ontem nos bastidores, aqui conversando com algumas pessoas, até para entender e por que esse número de certificado do tipo A1 ele é tão elevado em relação ao A3. Assim, o que nós entendemos aqui, por questões até de segurança, é que o A3 deveria ser o dominante, ou seja, a pessoa física deveria ter 80%, 90%, se não 100%, de certificados do tipo A3, que é o certificado que dá mais segurança no uso, porque ele é armazenado em uma mídia mais segura. E o certificado A1 ele é um certificado típico de pessoa jurídica, ou seja, é um certificado que você vai utilizar para emitir nota fiscal, por exemplo. Ele não se enquadra emitir uma nota fiscal não se enquadra com um certificado do tipo A3. É mais correto utilizar o tipo A1. Então, nesse aspecto aí, a pessoa me disse assim, uma justificativa, por que tem esse volume e tem um crescimento, a gente observa isso, ou seja, tem um crescimento das emissões do certificado do tipo A1. E a justificativa a gente tem alguma dificuldade de fazer distribuição de mídia. Então, como você tem uma dificuldade de fazer distribuição de mídia pelo país, enfim, pela logística, por uma série de coisas, pelos atores que estão envolvidos, você acaba ofertando para o cidadão um certificado do tipo A1. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados aqui, porque o certificado do tipo A1 ele tem algum nível de insegurança relacionado ao uso, porque ele fica, de alguma maneira, mais exposta. Você não tem problema da ICP Brasil, ou seja, é seguro na emissão de certificado, mas a gente, de alguma maneira, entrega para o cidadão algo que pode ser frágil para ele e gerar algumas dificuldades. Então, esses números aí mostram isso. Eu não sei se o Walter quer fazer algum comentário. E aqui é interessante, né, Pedro, porque eu falo por mim, né, 2 anos atrás, eu não entendi os detalhes de certificação digital, mas hoje para mim é muito claro. A tendência deveria ser de reduzir o A1 e promover o A3. A indústria, evidentemente, prefere o A1, por diversos motivos. É mais fácil de vender o A1, né? O cidadão, na hora de comprar, a primeira vez, tal, ele acaba... vou experimentar aqui por 1 ano. Mas fica como dica, né, para as ACs. Tentem mudar um pouquinho o modelo de negócio da venda do A3, né? Talvez fazer o A3 parcelado. O brasileiro adora coisa parcelada, né? Comprar no cartão, sei lá. Mas o A3
ele é mais bem visto pelo ITI, tá? Não sei se o Maurício quer comentar alguma questão aí da segurança, etc., mas eu realmente recomendo. Eu comprei esses dois que eu comentei agora há pouquinho, foram 2 a 1, né, em nuvem e tal, mas é de 1 ano. E hoje eu faria diferente, hoje eu pegaria de 3 anos, por que não, né? Nuvem A3, viu, Forte? Nuvem A3. Não, mas esse da Valid é 1 ano só. Não, então é um A3 de um ano. De 1 ano. Mesmo A3 de 1 ano, isso. Acho que isso é importante deixar isso claro aqui, né? Ou seja, a gente está falando do A3 e está a ideia de que seja de 3 anos, mas você pode perfeitamente emitir um certificado do tipo A3 em nuvem com a validade de 1 ano, que e talvez para voltar, que eu acho que talvez tenha um pouco de também assim, a situação de crise econômica, ou seja, talvez impossibilite alguém de comprar um certificado por 3 anos e pagar por 3 anos, sendo que ele pode pagar assim, parcelado, ou seja, a cada ano eu pego o mesmo certificado e pago o mesmo valor pelos 3 anos. Façam com o mercado eletrônico, com o comércio eletrônico, né? Porque vem tudo parcelado, o cidadão compra no cartão, se empolga lá e vai pagando a primeira vista e as outras a perder de vista, né? Mas o ideal seria mesmo reduzir o A1. E depois vamos falar de nuvem também, né? Maurício. Sim, deixa eu fazer uns comentários aqui. Eu acho que importante isso, tá? A1 e A3, talvez nem todos ainda estejam familiarizados. O 3 e o 1 não são os anos de validade que determinam, né? Na verdade, o certificado do tipo A1 são certificados com as chaves criptográficas geradas e armazenadas em software. E, por questão de serem software, estão mais vulneráveis, mais frágeis, né? Então, por questão de segurança, a validade no certificado A1, a validade máxima no certificado do tipo A1 é de 1 ano. Já o A3 são certificados cujas chaves são geradas e armazenadas em hardware criptográfico. Então, a gente está falando aí dos cartões inteligentes, os smart cards, ou os tokens criptográficos, ou até mesmo os módulos de segurança criptográficos, HSMs, né? Então, o caso de nuvem, especificamente, são certificados do tipo A3, né? Eles são gerados e armazenados em HSMs e se encontram, né, remotos dos prestadores de serviço de confiança credenciados. E realmente aqui, então, quando a gente vê esse número, né, da pessoa física, praticamente 90% fazendo uso de certificados A1, não deixa de preocupar um pouco, tá? A gente entende, né, o certificado A1, ele tem a questão de ser o mais barato, né? Então, quando a gente está falando daí da pessoa física, evidentemente, nem todos têm condição de pagar por um certificado mais seguro, caso do A3, recorre ao A1, né? Aquela questão ainda de percepção, né, de validade do uso do certificado, talvez não bem claro, então tem uma necessidade, às vezes, pontual e vai lá, compra logo o mais barato que encontra para resolver aquela questão. E aí a gente vê essa predominância do A1, né? Que bom que a gente está vendo isso aqui, porque, por outro lado, a gente já está trabalhando e pensando, a gente está começando a discutir isso com a própria indústria, ICP Brasil. Hoje a gente tem uma alternativa ao A1 que é infinitamente superior, seja no requisito de segurança, seja no requisito de usabilidade e seja no requisito até mesmo de preço, né? A gente está vendo aí os certificados em nuvem, então, da ICP Brasil, são certificados do tipo A3, gerados e armazenados em HSMs, portanto, requisitos de segurança muito superiores. São os certificados, então, que você vai trabalhar o que a gente chama da assinatura eletrônica qualificada remota, né, a partir, então, desses prestadores de serviços de confiança, onde você tem uma usabilidade muito melhor. Você vai trabalhar a partir do seu celular, né, seu smartphone, ou do notebook, ou do desktop, sem preocupação de ter que ficar instalando drivers, leitoras, e mudou de computador, tem que reinstalar tudo de novo. É mais simples do ponto de vista do uso do cidadão, né, do titular do certificado, é mais simplificado, e com preços bastante convidativos que a gente está vendo, uma vez até que o certificado em nuvem, ele permite até um modelo de negócio diferenciado, né? Não somente a questão de vender ou comprar um certificado, mas talvez explorar pacotes de assinaturas pelo uso, efetivamente, do certificado. Então, acho que importante esse gráfico aqui, importante porque ele dá uma visão mais clara do norte, do que a gente deve planejar fazer. Do lado da pessoa física, da pessoa jurídica, acho que é natural, né? Muitas das pessoas físicas usam, né,
as pessoas jurídicas usam o seu certificado justamente em sistemas, aplicações, sites. Então, o A1, ele realmente cumpre bem esse papel. Não vejo grande surpresa aí. Então, vamos adiante. E aí a gente encerra essa parte das emissões e a gente parte para um outro momento, onde os certificados estão sendo emitidos. Então, aqui a gente traz os 10 principais estados aí na emissão de certificado, e São Paulo não poderia ser diferente, é o líder, né? Depois Minas, Paraná, depois DF, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Bahia e Ceará. Então, essas emissões estão muito atreladas, o que a gente imagina, com a questão do setor produtivo. Então, onde estão concentradas a maioria das empresas, e por isso essa distribuição aí, né? A gente nos chamou a atenção aqui que o Distrito Federal está ali em quarto lugar nas emissões. Enfim, o DF ele tem algumas características aqui, tem um entorno muito grande, já está num nível populacional também grande, e possivelmente tem uma grande emissão de pessoas físicas, né? Então tem uma concentração grande de servidores públicos, profissionais liberais, e enfim, então é isso. Aqui não tem muita novidade para nós, era mais ou menos esperado. São esses estados também, possivelmente são os mais populosos, né? E tem uma concentração também. A gente olha no mapa ali, pelo menos a minha direita aqui, né? Onde está mais colorido. É assim, né? Como diz, né? O setor produtivo, a parte mais rica do país está ali naquela costa ali, né? No sul, sudeste, um pedaço ali do centro-oeste e a ponta ali do nordeste é onde tem a maioria das empresas, e isso tem a ver também com as emissões de certificados. No Nordeste, Pedro, me chamou a atenção assim, o Ceará despontando ali como entre esses 10 primeiros, né? Mas os demais estados do Nordeste, exceto Bahia, claro, né? Poderiam ser mais explorados aí pela indústria, né? E aí eu vou avançar aqui, a gente também tem um tempinho, vou avançar para os municípios. Aqui nos municípios a gente colocou os 15 municípios, né, com mais volume de emissão. Então, de novo, São Paulo líder, por razões óbvias, e aí Brasília passa para o segundo lugar. E aí, assim, aí é mais ou menos característica, né? Brasília acumula, né? Ele acumula estado e município. Então, isso dá uma percepção diferente do que tem no número, mas isso é meio enganoso, porque aqui só temos um município, né? Então, o que mostra aí a outros municípios, aí sim, que é mais interessante, e está muito associado com aquele do Estado, né? Então, se o Estado emite muito certificado, os municípios ali, a capital, que a gente pode observar ali, com exceção aí de Santo André, que é do São Paulo ali, né? Santo André e Campinas, né? Que aí tem um gigantismo lá do estado de São Paulo. Os outros são todas ali capitais dos estados que a gente já colocou ali, né? Se a gente pegar Goiás, estava lá, Goiânia, capital que mais emite, Rio de Janeiro, capital, e enfim. E aí também não tem muita surpresa com relação a isso. É a distribuição, mais ou menos, que a gente entende do país, e como as riquezas do país estão mais ou menos nessas cidades aí, e por isso que o certificado digital é para fazer negócios mesmo, né? Então está muito associado a isso. Depois tem um outro número aqui que esse me surpreendeu um pouco. Aqui a gente fez um recorte das emissões fora do país, e tem um número, para mim, muito baixo. Eu imaginava que fosse um número muito maior de pessoas que adquirem certificados digitais fora do país. Então, nesse período todo, foram apenas 177 certificados digitais emitidos no exterior. Então, com predominância aí, acho que aí mais ou menos pelo menos Estados Unidos dá para entender, Portugal também dá para entender, Reino Unido deve ter alguma característica que a gente não consegue imaginar, porque está em terceiro. Nesses países a gente tem uma predominância ali de brasileiros ali que preferem
e, né, prioritariamente, acho que é o maior volume de brasileiros fora do país, acho que são esses dois países, Estados Unidos e Portugal. E isso nos leva também, assim, a gente tem recebido ao longo de muito tempo, e tem recebido, assim, ó, às vezes, denúncia, às vezes conseguimento de que há uma emissão fora do país e que isso pode manchar a ICP Brasil. Quando a gente vê os números, são números, olhando por esse quesito, irrisório, tá? Uma emissão muito baixa. Aqui também pode ser que tenha uma emissão ainda maior para pessoas fora do país, e há uma emissão fora do país, mas as pessoas se declaram como local de residência, como que ele tem que se identificar lá e dizer assim, qual é o seu endereço, onde é que você reside. E ele ainda está em residência no país, ele está temporariamente fora do país. Então, alguém que vai passar, sei lá, 2, 3 anos para o estudo ou para algum trabalho temporário fora do país, ele precisa de um certificado digital para continuar resolvendo algumas coisas aqui no país, mas aí ele ainda está vinculado ao país. Então, ele, nessa conta do certificado, pode estar associado ainda a um estado ou a um município, como nós mostramos no anterior. Mas então é só isso que mostra. E outra coisa que me chamou a atenção aqui é que as emissões são majoritariamente por meio presencial. Então, você precisa e aí, assim, é um complicador, né? Para emitir um certificado presencial, você precisa ter um agente de registro ali naquele lugar, se encontrar com a pessoa. Então, se uma logística no país continental como o nosso já é complicado, imagine no mundo inteiro você estar próximo de alguém que quer um certificado digital. E a videoconferência ainda é um número, eu acho, pequeno. Tudo bem que a condição nossa para videoconferência é uma condição que não casa muito bem com quem está fora do país, ou seja, você precisa ter para fazer por videoconferência, você necessariamente precisa ter uma carteira de motorista, uma CNH. E quem está fora do país, não necessariamente a carteira vence, ele não tem, ou é estudante, enfim, que não tem esse documento, e aí impossibilita a emissão por videoconferência. Mas é isso aí, que as informações que a gente tem com relação à emissão fora do país. Acho que podemos aqui avançar. E a gente entra agora num outro assunto, que é quem emite os certificados. Esse aqui eu não vou... esse gráfico aqui, ele é um gráfico que eu gosto, porque diz respeito à nossa atividade do dia a dia. Nós, da auditoria e fiscalização, até para priorizar, até para otimizar os recursos, até para entender onde efetivamente estão os dados, os certificados que são emitidos, a gente organiza as ACs por que a gente chama de ambiente de certificação. Para uma linguagem bem clara, é assim, aonde está a sala-cofre? Aonde está o dado? Onde é que estão os servidores? Onde é que estão os equipamentos? Então, nós organizamos isso por ambiente de certificação. E aqui não tem nada a ver com a autoridade certificadora. Por exemplo, a gente pegar ali no gráfico primeiro, CertSign. No ambiente de certificação da CertSign, deve funcionar 30 e poucas ACs ali dentro. No ambiente da SafeWeb, deve funcionar outras 15, da Serasa, umas 5 ou 6, no Serpro, 20, 30, na Solute, 30, 40. Então, nesses locais, a gente agrupa as ACs que fazem parte daquele ambiente de certificação. E aí, ao longo desses 10 anos, a gente vai vendo como se comporta o market share do mercado. Tá? Se a gente pegar aqui em 2010, quem liderava o mercado de emissões era a Serasa. Ele perdeu essa liderança ali em 2013, então a gente veio lá em 2015 até 2017, 2018, quem liderava o mercado de emissões de certificados era o ambiente de certificação, quem está em volta da CertSign, e aí 2018, 2019, a gente vê a Solute ali tomando a dianteira na liderança de emissões. Então, esse é um cenário, isso nós utilizamos apenas para isso, tá? Esse é o nosso olhar. Então, quando nós vamos fazer as nossas ações de controle, de auditoria, de fiscalização, prioritariamente nós estamos olhando para esse ambiente aí. A gente costuma dizer assim, você vai aonde realmente tem mais importância, onde tem um volume maior de emissões de certificado, onde possivelmente vai ter
maior problema, e se você consertar os maiores, você consegue acertar o mercado como inteiro. Então, por isso que é esse aí o cenário, enfim, essa interpretação não tem muito o que fazer, é só um comentário aí, isso é mais para o próprio mercado. E depois a gente passa a fazer os outros detalhamentos disso, e aí agrupando isso por AC, AR, a sequência do que a gente vai ter aqui. Acho que não tem muito comentário aqui, né, Fortan? Acho que não, apenas parabenizar a Solute aí pelo... Tá na pole position, né? Mas, ao mesmo tempo, serve de modelo para os demais correrem atrás. Aí é com vocês, ACs, né? Para eles ficarem atentos aonde tem as oportunidades, né? Mas acho que a Solute está acertando, né? Parabenizar a Solute e fazer uma provocação, né? Quem vai assumir a ponteira aí agora, no próximos 5, 10 anos? Tem alguém novo aí? Porque você lembra que a Solute apareceu, é novo ali no ranking e tomou. Então, é uma provocação para gente nova e, lógico, para a Solute, né? Sei que é mais difícil se manter do que chegar, né? Assim que o pessoal fala, né? Que é muito mais difícil se manter em primeiro do que chegar em primeiro. Então, fica a provocação aí. Eu sei que tem novos atores, gente nova, gente com vontade de empreender, de entregar certificado para a população. E é isso que o ITI valoriza a disseminação do certificado e entregar mais certificados para o cidadão. Eu sei que toda vez que vem alguém lá no ITI, faz uma reunião, a gente faz alguma dessas provocações. Vocês têm que emitir mais, vocês têm que ganhar mais o mercado. Provocação sadia, né? Não competir, porque uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente não compete entre as ACs. A nossa competição é outra. A competição da ICP Brasil é contra o mercado que não utiliza certificado digital. A gente tem um mercado muito amplo de atuação, a gente tem mais empresas para entregar certificado e nós temos milhões de pessoas físicas para entregar um certificado. Então, não tem uma competição... O ITI mostra o caminho, né? Quem tem que percorrer o caminho é o mercado, né? E tem aquela questão dos entes que não são ICP Brasil, né? Que comem pela beirada. Então, vocês, entes da infraestrutura da ICP Brasil, precisam, vamos dizer, cuidar do que tem, né? Não deixar comer pela beirada. Então, vamos adiante aqui. Aqui a gente faz uma distribuição desse período, né, de um ano, das emissões de certificado. Então, a gente tem aproximadamente aí ACs que emitem certificado para o usuário final. Tá? É importante deixar isso claro, porque isso às vezes pode confundir com o número lá. Então, a gente tem um número aqui de 104 ACs que emitem certificado para o usuário final. E aí a gente dividiu a quantidade de certificado por AC. O número médio de emissões de certificado por AC por ano, 82.700 certificados por ano, por cada AC da ICP Brasil. E a gente tem algumas coisas que a gente já sabe disso, esse é um número, a gente só está mostrando eles, assim, bem conhecido isso lá dentro do ITI. Então a gente tem, temos 25 autoridades certificadoras credenciadas pelo ITI que não emitiram nenhum certificado nesse ano e possivelmente nunca emitiram nenhum certificado na vida. Então, credenciou, o que a gente brinca lá é assim, movimentou a máquina pública, ganhamos recurso, tem que fazer auditoria, tem que fazer documentação, e não emitiram certificados. Depois a gente tem ACs que emitem entre 1 e 1.000 certificados por ano. Também, não sei exatamente, assim, aqui tem alguma justificativa, tem algumas ACs do tipo, que a gente tem aqui, as ACs do SSL, CodeSign, Timestamping, são ACs bem específicas que não tem um volume de certificados. Deixa eu pegar aqui a AC da Presidência da República, são AC que emitem pouquíssimo certificado para um público muito seleto. E depois a gente tem, a partir aqui, eu digo que até aqui o laranja ali, a terceira coluna ali, se você for analisar custo, talvez não estejam nem se pagando, se fossem só questão de custo. E a partir dali, a partir de 20 mil, entre 20 mil e 50 mil certificados por ano, então um grupo menor de ACs. Né? Então, se a gente pegar ali, a gente vai ter aí não mais do que 20 ACs emitem 90% de todos os certificados da ICP Brasil. É algo que a gente comenta que assim, isso é uma infraestrutura pesada
para a emissão. Por um lado, é pesado, por outro, mostra também a capacidade de emissão de certificados, ou seja, nós não precisamos de criar muito mais infraestrutura se nós quisermos multiplicar por 5, por exemplo, o número de certificados emitidos. A gente não vai ter, a gente tem capacidade ociosa para emitir certificados. Depois a gente tem aqui autoridade de registro. Também são 2.300 autoridades de registro, média de 3.360 certificados por ano. A gente também, mesma coisa, a gente tem aqui no primeiro lado aqui, 92 ARs que emitem de 0 a 10 certificados, que emitiram de 0 a 10 certificados nesse período. Entre 10 e 200, 498, e depois 656 que emitiram até 1.000 certificados por ano. Eu acho que quem emitiu essas 1.000 e poucas ARs, não, se viverem só de emitir certificado, não pagaram a conta no final do mês. Então, a partir dali entre 1.000 e 5.000 por ano, já começa a chegar numa conta ali de manutenção do negócio. Depois avançamos aqui, também fazemos um outro dado aqui, qual o número de empregado cada AR tem. Então, a gente tem 481 ARs possui apenas um agente de registro. Entre 1 e 5, que é a maioria, a esmagadora maioria ali, entre 1 e 5, 1.100 autoridade de registro. E aí depois a gente vai escalonando isso aí, ou seja, as grandes ARs, as que têm um volume maior, né, estão lá no finalzinho, ou seja, 180, 200 ARs, tem aí mais de 50 empregados. E aí a gente fazendo uma conta contrária, né, que para mim é uma surpresa, né, eu achava que era um pouquinho diferente, mas a gente tem o número de ARs por AGR, assim, um agente de registro tem quantos empregos? Então, a maioria esmagadora, a gente tem 42.000 agentes de registro, a gente tem 39.000 que trabalham exclusivamente para uma empresa. E temos ali, depois disso, 3.000, quase 3.000 agentes de registro que tem duplo vínculo. Ele está vinculado a 2 autoridades de registro diferentes, ou seja, 2 CNPJs diferentes. Então, esse número, ok, está dentro de um número que a gente acha razoável, não tem nada de errado você ter 2, 3 empregos, não tem problema nenhum, está dentro da legislação. Isso é assim mesmo. Bom, aí a gente avança agora, a gente tem visto, tá, e aí uma tendência que a gente tem visto, que o número de credenciamentos de autoridade de registro, a gente está entendendo que ele chegou ali num ponto de crescimento que ele não vai ser como crescia anteriormente, um crescimento de 20%, 30% ali. Então, a gente está reduzindo. E talvez explique um pouco aquele dado anterior, que emissões baixas de certificado levam a um descredenciamento das autoridades de registro. Então, nesse período, foram credenciadas 304 e foram descredenciadas 124 autoridades de registro. Isso indica um crescimento, nesse período, de 7,76%. Como eu disse, nós temos capacidade operacional, de certa forma, ociosa. A gente tem potencial para um crescimento ainda muito maior. E aí, bom, depois a gente entra agora nas modalidades de emissão de certificado. Como é emitido o certificado? Então, a gente tem 65 de forma presencial e 31 por videoconferência. E aqui tem um dado relevante, e isso é uma tendência que a gente está observando. Se vocês olharem no gráfico da direita, a gente dividiu o ano em 6 meses, ali, em 2 semestres. No primeiro semestre, era 28,7% de emissões por videoconferência. No segundo semestre desse período, aí, né, desse ano, 34%. O que a gente está vendo é que tem uma tendência de crescimento de emissão de certificados por videoconferência. Eu participei de um outro evento 3 meses atrás e peguei um período maior de emissões de certificados, e aí eu vi que eu apresentei um número lá dizendo que era 25%. Agora eu estou dizendo que nesse período é 31%. Possivelmente, se a gente voltar daqui a 6 meses, a gente vai estar num número maior.
em torno de 40%. É uma tendência que a gente observa ali. E aí, acho que podemos avançar aqui. O pessoal já está me dizendo que o tempo... Não, mas eu combinei com eles que ele vai esticar um pouquinho aí para roubar um pouco, porque o tema está interessante, Pedro. Pode tocar. Bom, e aqui, já estamos chegando no final, tá, gente? Agora aqui, com relação a certificados em nuvem. Aqui eu confesso que a gente não tem informações histórica muito grande, então a gente fechou também em um ano, só que um ano diferente daquele outro que nós tínhamos fechado. A gente está com o nosso período aqui, não é um ano igual que a gente estava lá, mas é um período de 12 meses. E eu fiz uma pergunta para os prestadores de serviço de certificação. Na verdade, fiz três perguntas que estão nas respostas aqui. Quantos certificados foram emitidos para utilização em nuvem? E aí a resposta foi esse total, 239 mil certificados emitidos. E aqui, me permitem, né, é um número muito pequeno, isso é 3% do certificado. E aí, quando eu estava preparando aqui, eu me lembrei de uma história que tem na Bíblia, que alguém estava no lugar que tinha 3 anos que não chovia, e ele olhou para o céu e viu só uma pequena nuvem, uma manchinha no céu. E ali ele entendeu que daquela nuvem poderia cair chuva para alagar todo aquele lugar. E o que eu vejo é isso, que a gente tem um número muito pequeno, apenas 3% de certificados em nuvem, mas que esse número ele pode se multiplicar rapidamente e ele pode inundar o mercado de assinaturas, que é o outro, ali mais à direita, a gente tem 239 mil certificados, mas fizeram 96 milhões de assinaturas, ou seja, em média, 400 assinaturas por certificado. Isso mostra o potencial, e quando a gente está falando aqui que a gente tem que, o mercado talvez precisa pensar e outras formas, é que talvez possa monetizar a entrega do certificado pelo uso de assinaturas. Eu sei que isso não é para todos, eu sei que isso tem formas, eu sei que o mercado está trabalhando, está se esforçando nisso, mas a gente vê aqui um potencial muito grande de utilização disso. Ou seja, você tem um potencial muito grande de substituir aqueles certificados que a gente está falando lá do A1, que a gente falou lá no início, para o certificado do tipo A3 em nuvem, e a gente crescer muito esse número de certificados, e com isso, a gente vai ter as facilidades de assinatura, que já tem aplicações utilizando, os PSCs disponibilizam isso, e cada vez tornando isso mais fácil. E, por fim, ali a quantidade de dispositivos, ali, né, a gente observou que cada pessoa tem o seu certificado em nuvem habilitado em mais de um dispositivo, ou seja, no meu caso, eu tenho um certificado em nuvem, eu habilitei ele para me usar tanto no meu dispositivo móvel aqui, no celular, quanto no meu desktop. Então, eu cadastrei ali 2 equipamentos onde eu posso utilizar aquele certificado. Então, isso é bem comum, né? A gente trouxe esse número aí também. Acho que E no nosso papel de TI, de apontar o caminho, a gente mostra que no futuro, o espaço da nuvem e daquilo que a gente costuma falar, né, da venda do serviço de certificação ao invés da venda do produto certificado, isso tem um potencial grande no futuro. Então, nosso papel de TI é apontar o caminho, estamos apontando aí, tá? Então, vamos aqui adiante. E aí eu vou falar um pouquinho do nosso sistema antifraude. Eu sempre gosto de apresentar esse gráfico aqui, que é o nosso índice de confiança, né? E a gente trabalha esses dados, já tem um bom tempo, um dado histórico, e a gente acompanha isso semestralmente, isso faz parte das estratégias, uma meta estratégica do ITI, em manter esse índice de confiança alto, porque é isso que diferencia, é isso que nos faz diferente das outras tecnologias, ou seja, se nós entregamos um produto confiável para o cidadão, ele pode utilizar, isso nos diferencia das outras possibilidades, das outras tecnologias que podem substituir ou podem fazer parte do mesmo serviço do certificado. Então, nós temos isso, e a gente, você vê no gráfico, quanto mais alto a linha tiver ali, melhor para a ICP Brasil. A gente chegou num número que, assim, a gente diz assim,
o pior número, mas ele é um excelente número, ou seja, 99,99% dos certificados que são emitidos pela ICP Brasil são certificados corretos, sem nenhum tipo de fraude. E aqui a gente entendendo que fraude é quando alguém se utiliza, basicamente essa é a dinâmica da fraude, alguém se utiliza de um documento de identidade falsificado para obter um certificado digital. Por isso que, às vezes, as pessoas do próprio mercado não entendem por que o ITI insiste tanto e apoia tanto na necessidade do cidadão ter uma carteira de identidade segura. É por isso. Isso aqui é uma tragédia para o nosso país. A quantidade de pessoas se passando por outras já é um problema comum no mundo da internet, uma pessoa se passar por outro. Mas no mundo físico, uma pessoa se passar por outro, isso é ruim para o país, isso nos coloca numa posição muito desconfortável. E por isso que a gente monitora isso, e esse índice se mantém. A gente fez algumas melhorias, que a gente, quando chegou nesse 2019 ali, que a gente viu um índice que é bom, mas é abaixo do que a gente trabalha. A gente teve que fazer alguns aprimoramentos, por exemplo, nas regras dos PSBuilds, para melhorar a nossa base biométrica, melhorar a nossa performance ali na identificação das pessoas. Estamos fazendo uma outra melhoria agora, que vai entrar a partir de 1º de julho nos PSBuild, para dar um refino nesse momento de emissão, justamente para evitar a ocorrência de fraude. E aí, entendendo que o fraudador, ele sabe onde tem fragilidade, é ali que ele vai atuar. E a gente já tem algumas conversas que eles estão abandonando alguns tipos de fraude, abandonando a ICP Brasil e indo para outros que têm uma facilidade melhor para ele de atuação. E, por fim, a gente, também um outro dado que a gente traz aqui de novidade, a gente tem um tempo médio de detecção de fraude, ou seja, desde que foi emitido o certificado até ele ser revogado ou ele ter expirado. Então, a gente tem um período médio, de 257 dias, um prazo de detecção. Eu acho um prazo ainda muito alto. A gente tem aqui em 2022, esqueçam esse número, isso é enganador, tá? Que está em 29 dias, é porque, assim, em 2022, nós identificamos fraude que ocorreram em 2021 e 2022. Então, a gente não tem ainda um sistema que possibilita uma detecção rápida da emissão de fraude. Ou seja, quando a gente identifica que é uma possível fraude, isso para nós é um indício, você aborta a emissão do certificado. Mas depois que ele emite o certificado, nós só vamos descobrir que é fraude ou quando o prejudicado, a vítima, descobre, já ocorreu o problema, já fez o golpe, já obteve o recurso, e aí sim, a gente vai avaliar, manda revogar o certificado, ou por ações ou da polícia, do judiciário, a gente tem muita interação com eles. E o que a gente está fazendo? Qual é o nosso próximo passo? É o passo da nossa diretoria. A gente já implementou, construiu um modelo que a gente chama de predição de fraude utilizando regressão logística. O que é isso? Eu não falei isso aqui, o meu pessoal lá da área de inteligência e análise de dados tentaram me explicar isso lá, como é que funciona. Eu não consegui entender, então não vou falar para vocês como é que é. Mas eu quero já deixar o agradecimento aí, foram eles que prepararam também esses dados aí, toda a equipe que cuida disso. Mas, em síntese, é assim, nós, com a experiência acumulada e conjunto de dados, a gente sabe que 80% das fraudes, ele utiliza um certificado do tipo A1. Então, a gente cruza uma série de informações, a gente sabe, vou usar o exemplo do Fortner, eu sei que, pela base de dados, eu sei que o Fortner tem um certificado do tipo A3 emitido na Presidência da República. Se aparecer um certificado do tipo A1 para o Fortner, emitido numa outra AC que não fora de governo, uma AC privada, lá no Nordeste, por exemplo, no estado do Nordeste, nada contra o Nordeste, não. Pode ser que o Fortner tenha ido de férias para lá. Não quer dizer que é uma fraude, mas para nós ele entra num alerta. Eu preciso avaliar essa emissão. Pode ser, o Fortner precisou, aconteceu alguma coisa lá, ele teve que ir lá adquirir um certificado, estava na praia, em Fortaleza, adquirir um certificado. Mas pode ser uma quadrilha que falsificou o documento dele e foi ali e emitiu um certificado
fraudado para ele. Então, isso tudo vai dentro de um sistema que ele usa ali, o machine learning, para poder, são vários outros itens que ele faz uma combinação. Então, esse modelo conseguiu detectar 87% das fraudes. Então, a gente já testou esse modelo, ou seja, fez um modelo teórico primeiro, depois aplicou ele na base completa de certificados que a gente tem, pegou ali 10 milhões de certificados para aplicar nesse teste e comparou com as fraudes reais desses 10 milhões. Dentro desses 10 milhões tinha X fraudes. Então, esse sistema conseguiu encontrar 87% das fraudes. Então, esse é o próximo passo e o que a gente vai estar trabalhando, o ITI está trabalhando nisso, para quê? Para a gente reduzir esse sistema é para reduzir o prazo de detecção. Reduzindo o prazo de detecção, eu impossibilito o uso do certificado pelo fraudador. Então, é isso para cada vez mais deixar o nosso sistema mais protegido. Então, acho que era isso, nosso tempo aqui já se esgotou. Essa é a última lâmina aqui, a última slide. E aí eu passo aqui para o Forte. Maurício, se quiser fazer algum comentário. Obrigado, Pedro. Eu sei que a produção já está puxando nossa orelha aqui, né? Mas eu estou vendo até o Irata que vai mediar o próximo painel, mas eu tenho que fazer um comentário em cima desses dois últimos slides, né? É importante relativizar isso, porque ao mesmo tempo em que o número de emissões cresceu significativamente nos 2 últimos anos, a qualidade, né, a confiança continua nos mesmos níveis, né? Não houve uma deterioração da segurança, da confiabilidade do certificado CP Brasil, né? Houve um crescimento, sim, de 25%, 30% quase aí da emissão de certificados nesses 2 últimos anos, mas a segurança continua igual. E mais importante que isso, né? O último slide ele mostra uma coisa importante. Apesar do crescimento vivido em 2020 e 2021, o tempo de detecção de fraudes diminui. Então, a gente, com isso, aumenta a credibilidade do certificado. Tá? Pessoal, é isso. Obrigado aí Obrigado, viu, Irata? Eu comi aí uns 5, 10 minutos aí do seu painel, mas a gente compensa aí no intervalo, tá bom? Obrigado, pessoal. Pedro, obrigado. Maurício, não sei se tem algum comentário ainda. Se me permitem, eu queria fazer, assim, tópicos, tá? E acho que tem muita coisa interessante que o Pedro apresentou aí. E, assim, fechando, né? Números, crescimento, excelente, parabéns à indústria, é isso mesmo, a gente está crescendo, mas olhando o outro lado, vimos ali um potencial gigantesco de crescimento. Então, às vezes o pessoal fica bravo, pô, estou me mentindo para caramba, o pessoal ainda está cobrando. Sim, temos que cobrar, porque vejam aí o potencial que a gente tem de crescimento, e ao não fazermos, a gente está dando canja aí, como já foi comentado, para outras soluções, não ICP Brasil, estarem crescendo, né? A questão de infra da ICP Brasil, né? Vimos aí, nós temos uma infra enorme, tá? Ociosa. Temos que ter infra ociosa em certa medida, sim, evidentemente, a gente tem que estar preparado para crescimento, mas acho que está demais, né? E essa infra tem custo, é um custo fixo, e isso reflete diretamente no preço final dos certificados, encarece o certificado ICP Brasil. Então, essa questão do crescimento da infra, a CESA, a ERS, é preciso olhar com alguma atenção, tá, pessoal? Acho que isso remete aí a algum cuidado, né? A questão nuvem, né? Certificado em nuvem, a gente já comentou ali muito rápido, acho que a ideia é migrar o A1 de pessoa física para a nuvem, isso vai proporcionar, né, evidentemente, maior facilidade de uso, talvez redução de custos e, principalmente, a mudança de um modelo de negócios. A gente viu aí que o mercado de assinaturas eletrônicas é muito maior que o de certificados. 400 para 1, como o Pedro mostrou aí para a gente. Então, mudar o modelo de negócio fundamental. E fraude, por último aqui, para não deixar de comentar, né? 0,007% de fraudes. A gente já chegou até a ser criticado por ter uma fraude tão baixa. Mas é isso que realmente leva, né, ao índice de confiabilidade, que leva a essa confiança técnica e jurídica da assinatura qualificada, né, sobre qualquer outra modalidade. Então, isso a gente tem que prezar, e o trabalho feito aí pela diretoria do Pedrinho, só tenho aqui a parabenizar Pedro, a equipe aí, parabéns, excelente trabalho. É isso, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Maurício, obrigado, Irata, por emprestar 10 minutos. Juliana está com você de volta.